Você provavelmente já ouviu falar sobre os juros compostos e, claro, sobre a famosa regra dos 72. O interessante é que, na maioria das vezes, a nossa primeira experiência com juros não é positiva, né? Então, bora simplificar aqui com um exemplo. Imagine que você está devendo R$ 10.000 ao banco com uma taxa de juros de 10% ao mês. De imediato, dá para perceber aqui que se quitar a dívida após um mês, vai ter que pagar os R$ 10.000 mais 10% desse valor, ou seja, R$ 11.000 no total. Mas e se você decidir ou não conseguir, pagar só depois de 3 meses? Aí nesse caso, os juros compostos entram em ação. No primeiro mês, a dívida sobe para R$ 11.000. No segundo mês, o juro de 10% ele não será mais sobre os 10.000, mas sim sobre os R$ 11.000, elevando a dívida ali para R$ 12.100. E no terceiro mês, novamente os juros incidem sobre o valor atualizado, resultando ali numa dívida de R$ 13.310. Percebeu como o crescimento ele não é linear, mas sim exponencial? Agora pense comigo, se a dívida inicial é de R$ 10.000, com juros de 10% ao mês, não for paga em 10 meses, quanto você acha que terá que desembolsar? Talvez você imagine que seja o dobro, ou seja, R$ 20.000, já que 10 meses vezes 10% dá 100% ali. Mas não, isso valeria apenas para juros simples. Como estamos tratando de juros compostos, o montante final será muito maior ali. Na verdade, após 10 meses, a dívida ultrapassaria os R$ 25.000, chegando aproximadamente ali a R$ 25.937, ou seja, mais do que o dobro do valor inicial. E esse é o poder ou perigo, dos juros compostos, o efeito exponencial ao longo do tempo. Mas calma, nem só de desespero vivem os juros compostos. Eles também são os melhores amigos de quem investe. Quando você investe e opta por reinvestir ali os rendimentos ao invés de gastá-los, está justamente se beneficiando dessa mesma lógica, rendimento sobre rendimento. Claro que em investimentos as taxas são bem menores comparados aos juros de dívidas. E uma carteira diversificada ali com ativos como renda fixa, fundos imobiliários, ações, costuma render ali entre 8% e 15% ao ano. Pegando ali o mesmo exemplo de antes, imagine que você invista R$ 10.000 com uma rentabilidade líquida ali de 10% ao ano e que todos os rendimentos sejam reinvestidos. Quanto tempo levaria para dobrar esse capital? Muita gente poderia pensar que levaria 10 anos, mas na verdade não é bem assim, justamente por causa do efeito dos juros compostos. E o tempo para dobrar esse valor seria de aproximadamente 7,2 anos. E como que eu fiz essa conta de cabeça? Simples, aplicando a regra dos 72. Mas antes de explicar a fundo como ela funciona, é importante reforçar. Sempre que você estiver diante de uma taxa de juros, seja ela associada a uma dívida ou a um investimento, estamos falando de juros compostos, que crescem ali exponencialmente conforme o tempo vai passando. Ou seja, no caso de dívida, o tempo joga contra você, fazendo a dívida aumentar ali rapidamente. Já nos investimentos, o tempo está ao seu favor, fazendo o montante crescer, está jogando do seu lado. Justamente por isso que Einstein afirmou que os juros compostos são a oitava maravilha do mundo. Quem entende ganha, quem não entende paga. Agora sim, vamos à famosa regra dos 72. Talvez você nem saiba, mas essa regra ela é bem antiga. Existe registro de que ela foi mencionada pela primeira vez em 1494, num livro de Luca Pacioli, considerado por muitos aí como o pai da contabilidade. Portanto, estamos falando de um conceito ali com mais de 500 anos. E não é de alguma invenção de recente da internet. A regra dos 72 serve para estimar ali o tempo necessário para dobrar o valor de um investimento ou de uma dívida, considerando ali que os rendimentos sejam reinvestidos ou que a dívida não seja paga. Por exemplo, no caso daquele investimento de R$ 10.000 com rendimento de 10% ao ano, basta dividir 72 pela taxa, ou seja, 72 dividido por 10, 7,2 anos. Sim, em aproximadamente 7 anos e 3 meses, o investimento dobraria, desde que os rendimentos sejam sempre reinvestidos e que não haja novos aportes ali. Bom, para fixar melhor, vamos a outro exemplo. Imagine uma dívida de R$ 10.000, com juros de 30% ao ano. Aplicando a regra, 72 dividido por 30 dá 2,4 anos.
Isso quer dizer que se a dívida não for quitada em cerca de 2 anos e 5 meses, ela terá dobrado para R$ 20.000. Percebe como é simples e super útil? Agora suponha que alguém tenha investido R$ 100.000 numa carteira diversificada ali que rende em média 12% ao ano. Utilizando a regra 72 dividido por 12 é igual a 6 anos, ou seja, em aproximadamente 6 anos esse patrimônio poderia dobrar para R$ 200.000, apenas com o reinvestimento dos rendimentos, sem aportar mais nada. Essa regra ela considera dois pontos importantes: o efeito dos juros compostos ao longo do tempo, né, seja em dívidas ou em investimentos, o crescimento ali ele é exponencial e não linear, e a ausência de novos aportes, né? A regra ela estima o tempo para dobrar o capital apenas com o reinvestimento dos rendimentos, sem considerar ali novos aportes mensais, sem considerar que você tirou do seu bolso e colocou mais dinheiro lá na sua carteira. Por exemplo, se você tem hoje R$ 50.000 investidos, rendendo 12% ao ano, e não fizer novos aportes, em aproximadamente 6 anos terá R$ 100.000, né? Só pelo efeito dos juros compostos. E vale ressaltar que nesse cálculo não estamos considerando a inflação, né? Se quisermos saber o tempo necessário para dobrar o capital de forma real, ou seja, descontando a inflação, precisamos ajustar a taxa ali de rendimento. Por exemplo, uma carteira segura e diversificada tende a render ali cerca de 6% ao ano acima da inflação. Então, utilizando novamente a regra 72 dividido por 6 é igual a 12 anos. Assim, considerando uma rentabilidade real de 6% ao ano, levaria aproximadamente 12 anos para dobrar esse capital. Ah, e um detalhe importante: apesar de ser chamado de regra do 72, estudos matemáticos mais recentes mostram que o número mais preciso ali para essa conta seria o 69,31, por conta do logaritmo natural ali, né? Porém, o 72 continua sendo amplamente utilizado porque facilita ali os cálculos mentais, né? Mais rápido, já que é um número ali cheio de divisores. Quando comparamos os resultados entre usar o 69,31, a diferença ali é bem pequena. Por isso, para estimativas rápidas, a regra do 72 segue válida e amplamente aceita até hoje. E lembre-se, alcançar 10% de rentabilidade ao ano não significa que o seu capital vai dobrar apenas em 10 anos. Por conta dos juros compostos, o tempo será consideravelmente menor. Se você gostou de saber sobre como funciona a regra do 72, já deixa o seu like aqui no vídeo. Comenta aqui embaixo se você já conhecia essa regra. Já deixa o seu like, se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo novo e até o próximo vídeo.